Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Atendimento 360. Para a gente é uma enorme satisfação recebê-los aqui nesse evento e dizer que para a gente é um grande desafio buscar acertar como é que serão as tendências para os próximos anos no atendimento ao cliente. Este evento ele tem a participação e a realização da Wiki Consultoria, qual eu sou fundador e CEO, e da Zorro, através do Zorro Desk. Vamos falar nos próximos 45 minutos, uma hora, sobre as 5 grandes tendências de mercado sobre atendimento ao cliente. Bem, o nosso objetivo aqui, antes de começar, inclusive, é explorar qual que é o cenário do atendimento ao cliente hoje no Brasil. Quais são os problemas e desafios, quais são as dificuldades que nós enfrentamos no atendimento ao cliente no Brasil. E aí, fazendo uma pesquisa, a gente pega um estudo, por exemplo, da eLife Brasil, que é uma consultoria multinacional, e a eLife revela que o cliente hoje, cada dia mais, tem expectativas elevadas por respostas rápidas. Eles demandam cada vez mais respostas rápidas. Os consumidores brasileiros, por exemplo, estão exigindo respostas mais rápidas e eficazes. Cerca de 78% dos clientes, segundo o estudo, esperam uma solução para o seu problema em até 2 horas após o contato inicial com a empresa. Isso pressiona as empresas a melhorar a agilidade e a eficiência dos seus sistemas de atendimento. Outro problema que existe, que é relativamente difícil de resolver, é a integração de canais, a unicanalidade. A experiência de atendimento em múltiplos canais, como telefone, e-mail, chat, redes sociais, é um grande desafio que as empresas têm. É um grande problema para o usuário. Por quê? Geralmente, as empresas trabalham com vários canais, mas eles não conversam entre si. E aí, o usuário, a experiência do usuário é aquela incansável, infindável situação de ter que se identificar em vários canais, de ter que se colocar em vários canais. E isso acaba fazendo com que a paciência vá embora completamente e o cliente fique bem desmotivado, bem decepcionado com o atendimento. Já outro desafio que a gente observou aí nesses estudos, nessa pesquisa, é a automação e inteligência artificial. Embora hoje a gente perceba que a inteligência artificial tem evoluído de uma forma bastante sustentável, bastante acelerada, muitas empresas não estão conseguindo adotar essa evolução, transformar essa evolução em processos eficientes para o atendimento ao cliente. Seja pelo uso errado, seja pela tecnologia errada, ou seja pela combinação, muitas vezes, inadequada. O estudo da Atento mostra que a maioria dos clientes tem uma grande frustração, tem demonstrado muita frustração com a adoção de chatbots e assistentes virtuais na maioria das empresas, pois geralmente essas ferramentas não são capazes de resolver problemas e tampouco fornecer uma experiência fluida, uma experiência que seja rápida e tranquila, o que faz com que todo o processo seja difícil e que os clientes fiquem frustrados. E quase por último, o custo operacional e limitações de orçamento. Na verdade, o que a gente observa é que muitas empresas não entenderam que reter cliente, atender cliente no pós-venda, no suporte, é uma forma de gerar receita. E aí todo mundo enxerga o atendimento como um mal necessário. Vendi, agora tenho que dar suporte. Vendi, agora eu tenho que ficar suportando, tenho que fazer pós-venda, e não percebe que está aí uma oportunidade de fidelização, que está aí uma oportunidade de tornar o cliente um advogado da marca, e o que ocorre na prática é que os orçamentos são cada vez mais limitados. E isso explica também porque muitas vezes as tecnologias não funcionam adequadamente, isso porque muitas as equipes estão desmotivadas,
Segundo o estudo da McKinsey, o controle de custos ataca prioritariamente a área de suporte, serviços, e aí as equipes estão sempre premidas por restrições orçamentárias que dificultam aí a modernização do atendimento, a implementação de soluções mais inovadoras ou mais disruptivas. E agora sim, por último, a captação e retenção de equipes. O atendimento humanizado é uma prioridade para que você dê uma boa experiência para os clientes. Contudo, as empresas enfrentam desafios enormes de captar, treinar e reter equipes. Obviamente, porque a área de suporte, a área de atendimento, muitas vezes pelas empresas como porta de entrada. O cara vai começar a carreira ali na área de suporte. E aí vai subindo, vai entendendo um pouco da organização, mas aí você vive aquele eterno ciclo de retreinamento, de rotatividade, e isto gera, no geral, para quem gerencia, para as lideranças dessas áreas, um grande problema, porque no final do dia você precisa continuar gerando indicadores de eficiência, de retenção, de qualidade, mas eu tenho sempre equipes rodando, equipes profissionais se movimentando e vivendo sempre no ciclo de retreinamento e no ciclo de recontratações e assim por diante. Então são grandes desafios que nós temos aí para essa noite, para explorar a respeito das tendências. Então eu queria logo já começar a entrar no tema e discutir efetivamente quais são essas grandes tendências, né? Eu gosto de falar que a primeira e uma das mais importantes é a inteligência artificial. Hoje a gente tem uma grande onda da tecnologia, tão importante quanto foi o iPhone, tão importante quanto foi a internet, propriamente dita. A gente vive um momento de transformação tecnológica no mundo. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução. E a inteligência artificial no atendimento ao cliente, ela pode permitir a humanização das interações digitais. Que contrassenso! Mas deixa eu mostrar para vocês aqui do que eu estou falando. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre pensa em atendimentos restritos, vozes robotizadas, mas olha só, por exemplo, o que eu extraí agora recentemente. O estudo How Vodafone Uses AI to Improve Customer Service destaca como a empresa transformou seu atendimento ao cliente com o uso de inteligência artificial. A principal ferramenta dessa transformação é o Toby, um assistente virtual alimentado por IA, lançado para melhorar a experiência dos clientes e agilizar a resolução de problemas. Toby consegue lidar com 70% das consultas dos clientes de forma totalmente automatizada, diminuindo o tempo de espera e o esforço necessário para resolver questões mais simples. Bem, essa narradora, que tem voz até pausada, estruturada e com um tom bastante amigável, é o ChatGPT. Essa narradora é mulher, com uma voz calma, que fala em português e em inglês com sotaques diferentes para cada uma das línguas, é o ChatGPT 4. E se você está acostumado a ver aquelas vozes robotizadas, sem pausas, sem vírgulas e até sem respiração nos vídeos no Instagram, você vai ver que cada vez mais, a cada nova versão, as ferramentas de IA têm voltado com mais acuracidade, mais nas suas interações. E isso pode promover um impacto, uma revolução na forma de atender clientes, de fazer atendimento ao cliente. Se eu consigo aplicar essa inteligência direto, combinar ela com um software, combinar ela com um processo, isso pode mudar o jogo completamente. Eu fiz isso aqui acessando chat.openai.com. Simplesmente fui lá, criei um texto e ela fez a narração. Vocês verem como a gente está evoluído nesse cenário. E um exemplo de inteligência artificial que
Não é que, quando a gente fala de atendimento, não é que eu vou ter o humanoide aqui, embora o Elon Musk já tenha lançado aí o seu robô humanoide, mas estou falando de coisas mais simples, mais práticas, coisas que vão trazer produtividade para o nosso dia a dia. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só o que o Zorrodesk consegue fazer na prática. Pra vocês terem uma ideia, o Zorrodesk, a gente consegue, com a nossa agente de inteligência artificial, que é a Zia, integrado ao ChatGPT, acessar um ticket, clicar num botão e fazer através do poder da IA generativa, entender o que está escrito no ticket, fazer o resumo, entender o tom e depois habilitar o gerador de resposta. Eu vou lá e gero uma resposta baseada naquilo e consigo, eu, atendente, escrever com português correto, escrever com uma forma adequada, dar uma resposta elegante e já saciar ali parte da ansiedade do meu cliente, ou endereçar, direcionar para outros departamentos. Isso aqui é uma aplicação prática do que a IA pode ajudar ou resolver no dia a dia das nossas organizações. Outro exemplo são os atendimentos híbridos. A gente não precisa fazer, e aí muita gente erra, muita gente peca com os seus processos, porque a gente fica imaginando um cenário perfeito, que eu vou colocar IA na minha empresa e vou mandar todo mundo embora. E esqueço que existe, que muitas vezes não é 8 ou 80, principalmente no momento que nós vivemos, que é um momento de transição. Então, olha só um exemplo do que poderia ser uma aplicação híbrida. Eu tenho aqui atendentes, não é? Tenho aqui, imagina, 10 atendentes que estão ali atendendo um cliente. Eu distribuo os meus processos, meus canais, né? E posso automatizar essas interações. Então, eu pego uma atendente e tenho diversos clientes vindo de diferentes canais, de redes sociais. Esses clientes podem fazer interações, posso ter um agente pode ter múltiplas interações, que pode deixar o louco, né? Porém, se eu colocar a automação e o humano trabalhando juntos, eu posso tirar tudo que é repetitivo do processo e acelerar a capacidade do humano de atender cada vez mais e mais pessoas. Na prática, o que a gente consegue com uma combinação aí de ser humano e robô é isto. O início do atendimento é feito por um robô, aquelas perguntas, aquelas atividades repetitivas que seria terrível para o humano fazer toda vez, seria feito por um robô. E eu ganho ali pelo menos cinco passos no atendimento e depois transfiro para o humano, que vai lá realmente, já com essas informações na mão, responde, oferece opções, o cliente escolhe, o humano dá as opções, já passa ali um link de pagamento, nesse caso uma aplicação de vendas, ou de pós-vendas, depois devolve para o robô, ele continua o atendimento e o cliente termina feliz. Na prática, a gente consegue dar um upgrade aí na produtividade do agente, que antes recebia 10 tickets de 10 pessoas e tinha uma receita X, e a partir daí, com o atendimento híbrido, consegue atender 10 vezes mais tickets, atender centenas de pessoas, tornar esses atendimentos cada vez melhores e, com isso, fazer com que a receita seja muitas vezes maior. Então, isso é aplicação prática de IA, é aplicação de bot, isso é aplicação prática de recursos multicanais, né? E aí vem a segunda tendência que os estudos sobre atendimento ao cliente apontam, é a omnicanalidade. E aí é interessante lembrar de onipresença. Então, eu posso ser multipresente, posso estar presente em vários lugares, mas posso ser onipresente e estar em todo lugar. Essa é a grande diferença de um para o outro.
E aí a unicanalidade, ela é capaz, ela precisa criar uma experiência de atendimento fluida e personalizada. E o que isso significa, gente? Significa que a multicanalidade, eu vou lá, falo no WhatsApp, falo nas redes sociais, falo no celular, falo no site, falo na loja, mas toda vez que eu falo, eu começo tudo de novo. Nada é integrado e todas as interações é uma interação que começa do zero. E já na unicanalidade, a diferença é que eu posso falar em qualquer lugar que eu tenho o meu histórico, que eu tenho que eu sou a mesma pessoa, independente do canal que eu estou me relacionando com a empresa. Então, a unicanalidade é a onipresença da empresa em todos os canais. É saber que não importa o meio que você escolheu, eu vou saber quem você é, eu vou saber do teu histórico e vou conseguir te ajudar. Um exemplo muito bacana de unicanalidade é, por exemplo, vou pegar aqui o Zorrodesk, que está promovendo junto com a gente aqui esse evento. O Zorrodesk, ele consegue estar presente em múltiplos canais, seja nas redes sociais, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o X, mas também a gente consegue estar presente em plataformas de conversação, como o WhatsApp Business, no Messenger do Facebook, a gente consegue ter chats ao vivo, pode estar no Telegram, pode estar no WeChat e assim por diante. A gente pode estar no telefone, o cara liga e eu guardo as informações dele. Mas posso também criar um formulário, que quando o cliente se identifica, está lá o formulário já vinculado àquele cliente. Posso criar uma central de ajuda com uma comunidade. Essa central de ajuda é um portal logado, que a Inspira, que está aqui hoje, usa bastante. É um portal logado que possibilita que você tenha ali pessoas interagindo, abrindo suporte, acompanhando esses suportes, acompanhando esses tickets. Como eu posso também, com uma solução chamada Zap, criar uma aplicação específica que vai ser incorporada a uma aplicação legada. Por exemplo, lá no software acadêmico. E aí a gente consegue, nesse software acadêmico, fazer com que essas pessoas que estão lá dentro do software acadêmico logado consigam ter ali um microserviço de suporte. Ela pode acessar ali a base de conhecimento, ela pode acessar ali perguntas mais frequentes, ela pode acessar uma série de informações e pode conversar com o atendente a partir daquela aplicação que ela está usando, o sistema acadêmico, por exemplo. Então, são exemplos, poderia ser também uma aplicação mobile, poderia ser um software específico, um e-commerce e assim por diante. Então, são possibilidades que a gente entrega de unicanalidade que podem fazer uma diferença enorme no jogo e na experiência do seu usuário. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a essas possibilidades quando você começa a pensar em fazer atendimento ao cliente, você como liderança fazer atendimento ao cliente. E já ia esquecendo. Tem até a possibilidade do cliente simplesmente mandar um e-mail e já vir identificado e já saber o que deve ser feito, endereçar para as pessoas certas e assim por diante. Então, é muito legal vocês estarem atentos a isso. Mas não só isso, olha que legal a gente também poder criar um serviço de conversa guiada. Isto aqui não é um caso de chatbot, mas sim um fluxo de conversa que eu uso para fazer atendimento. Eu vou lá e posso construir, integrar com o meu site, com a minha ferramenta de conteúdo e tal, e automatizar uma conversação com os meus clientes. Eu quero uma árvore de conversação, então o meu fluxo mais comum seria, por exemplo, solicitar um novo pedido, solicitar uma declaração, fazer isso, eu vou lá,
disponibilizo uma conversa guiada, ele me dá as informações, eu coloco algumas opções para ele, ele marca quais são as opções, a partir daí eu peço informações adicionais e, nesse sentido, ele vai construindo a conversa e, no final, eu embarco, envelopo tudo isto e crio uma ordem de serviço para alguém em algum lugar. Isso é uma aplicação que nem inteligência artificial é, mas que pode resolver dezenas, centenas, milhares de problemas aí na sua empresa. Então, isso aqui é muito rico, é muito poderoso e está disponível também no Zordesk, está disponível em várias ferramentas, mas aí tem um conceito muito legal, né? Uma grande tendência aí que a gente tem no caso da omnicanalidade, a gente disponibilizar nos nossos canais esse processo. Uma terceira tendência que a gente tem aqui, e que é muito importante de observar, é a tendência de empatia, o poder da empatia na transformação de desafios e oportunidades do atendimento ao cliente. E aí vem aquela pergunta, né? Como as nossas organizações tratam seus clientes hoje? Queria até entender com vocês, né? Vocês podem comentar. Será que a gente está sendo empático aí no atendimento com os nossos clientes? As ferramentas que temos permitem autosserviço, permitem acordos de níveis de serviço, agendamento sem dependência de atendentes, a gente consegue cumprir os combinados com os nossos clientes? Essas são perguntas que têm tudo a ver com empatia, porque hoje a gente pensa que não, o cliente tem mais que abrir o chamado e esperar, tem mais, já foi feito, já está sendo atendido e tudo bem. Gente, o cliente ele tem a caneta na mão, é ele que paga a conta, então a gente às vezes não tem a verdadeira dimensão do poder que o cliente tem e quanto que ele pode, quando está insatisfeito, mudar de fornecedor. Então é muito importante a gente focar nisso, focar nesse atendimento, para que a gente consiga garantir aí a fidelização, a advocacia desses clientes a respeito da nossa marca, a defesa. Então, isso é muito importante. Só para dar um exemplo aqui, quebrar um pouco o gelo, olha só que interessante. Que muitas vezes, obviamente, é um exemplo esdrúxulo, mas é uma caricatura, mas muitas vezes as nossas centrais de atendimento ou os nossos suportes fazem isso. Atendimento ao assinante, Vitor, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, dona Marisa, que posso ser útil? Se a senhora pode estar me informando do CPF, dona Marisa? Sim, então a senhora gostaria de estar realizando a instalação da internet no novo endereço, confirma? Ok. Então posso estar agendando para o técnico não comparecer na sua residência em 2 horários. Exatamente, não, ele não vai aparecer na sua casa no horário combinado. Sim, se a senhora optar pelo horário da manhã, ele vai aparecer à tarde. Se a senhora optar pelo horário da tarde, ele vai aparecer de manhã ou não aparecer. E isso, eu aconselho que a senhora desmarque todos os seus compromissos. Isso, a senhora vai deixar de fazer tudo que a senhora tem para fazer e o técnico não vai aparecer. Então, nosso agendamento funciona para que não haja nenhum imprevisto. Vai que o técnico aparece na sua casa e a senhora tá aí. Olha o problema. Exatamente, ele vai ter que trabalhar. Então, nossa instalação dura 20 minutos. Então, a senhora vai estar com a sua internet funcionando em 2 meses. Ok? Tá bom, posso agendar para sexta-feira, dona Marisa? Sexta-feira de 8 da manhã a 1 da tarde. Alguma dúvida? Não, sim, a sua banda larga é de 50 mega, mas a gente só entrega 10. Isso, o seu pacote de TV ele vai vir com 100 canais, mas provavelmente a senhora só vai assistir a Globo. Não, porque os outros canais são meio merda mesmo. É venda de joia vagabunda, tapete horroroso, isso, TV cena. Ok, eu não vou falar o número do protocolo que a senhora não vai anotar. E sempre que a senhora tiver uma dúvida, você pode ligar pra gente, que a gente tá aqui pra não resolver o seu problema. Tenha um ótimo dia. Atendimento ao assinante, Vitor, boa tarde, com o que eu falo. E aí, gente, parece uma brincadeira, obviamente, é um exemplo esdrúxulo, mas que na prática, em maior ou menor proporção, muitas vezes a gente vê isso quando a gente combina o exemplo do assinante de TV a cabo, de telefonia. Parece que é isso mesmo, os caras conseguem criar, parece que tem um time de pioria de processos lá, e o cara consegue criar um processo em que você agenda, depois o chatbot confirma, você confirma,
depois ele te manda uma informação de que o técnico vai sair, você espera a manhã inteira e o técnico não chega naquele dia. Então, não é incomum que isso aconteça. Estou dando um exemplo, fora quando precisa fazer algum conserto, fazer uma vistoria de carro, sempre qualquer horário, você não pode definir o horário, e quando as pessoas não cumprem esse horário, está tudo certo, e só quem é penalizado nesse processo todo é o cliente. Então, na prática, é uma caricatura esse filme, mas muitas vezes as nossas centrais de atendimento são bem assim mesmo. E muitas vezes pouco empáticas e pouco focadas no cumprimento de prazos, pouco focada nos serviços, e faz com que a gente, às vezes, se desmotive como cliente e não queira. Na primeira oportunidade que a gente tem de mudar de um fornecedor como esse, a gente muda. Então, é fundamental que a gente seja, dentro das nossas organizações, empáticos, que a gente busque esses processos mais empáticos. E como é que a gente consegue buscar processos empáticos nas nossas organizações? Primeiro, entregando o autosserviço. Segundo, conseguindo criar padrões de notificação, padrões de... Eu, inclusive, gosto de falar do efeito Waze. Não importa se seu atendimento comigo vai demorar 5 dias. Tudo bem. Só me diga, só cumpra em 5 dias ou cumpra em menos. Mas você me dá uma perspectiva que eu possa me planejar. Você não dar prazo nenhum, você não dar informação nenhuma, você me deixar com um número de WhatsApp que não será respondido, você me deixar num canal que não existe, num canal que ninguém atenderá. Frequentemente a gente passa por isto e é terrível. A gente fica sem resposta alguma. Ontem mesmo, semana passada, eu abri um ticket numa ferramenta que eu uso e não tive qualquer resposta. Já se passaram alguns dias e eu não tive qualquer resposta. Eu não sei porque que o cara coloca um chamado, uma ferramenta, um formulário de chamado, se ele não tem realmente a pretensão de responder. Então, quando a gente estiver pensando os nossos planejamentos aí, é fundamental que a gente tenha em mente a perspectiva e a visão de ser empático com o cliente, pois isso vai fazer toda a diferença no futuro das relações. E a quarta tendência, e uma tendência muito crítica aqui, é a parte de KPIs. É a parte de KPIs, porque as métricas importam. A gente criar KPIs inovadores para avaliar e melhorar o atendimento do cliente é fundamental. Quais são as nossas métricas de avaliação do atendimento ao cliente? A gente tem isto devidamente pensado, estruturado? Quais metodologias nós utilizamos? As métricas que a gente usa dão respostas verdadeiras para os processos? Hoje, as métricas que a gente trabalha nos permitem melhorar o processo ao final da jornada, ao final de um ciclo. Como que nós construímos essas métricas? Nós precisamos depois exportar para o Excel e passar um mês para gerar as métricas? Essas são algumas perguntas que a gente sempre busca fazer quando a gente está falando de melhoria de processos de atendimento, que se as tuas métricas dão mais trabalho que atender, então alguma coisa está errada, ou o teu atendimento, ou a tua métrica, ou a forma que você pensou o processo. Então a gente acredita realmente que o atendimento ele precisa ser muito fluido, ele precisa ser muito, muito prático. E aí, gente, eu queria trazer algumas perguntas aqui sobre métricas, né, algumas metodologias. Hoje o NPS, né, o Net Promoter Score, ele é capaz de capturar a satisfação dos nossos clientes? Será que a gente consegue hoje
ter uma clareza se o NPS da nossa carteira ela reflete aí a nossa taxa de retenção. E eu vejo várias empresas aí dizendo que meu NPS é 98%. 98% de quem respondeu. Qual que é a primeira pergunta que eu sempre faço dos que responderam, os que responderam representam quantos da base total de clientes? E o que a gente vê muitas vezes é que a taxa de resposta de NPS é muito baixa. Então você pegou ali de 1.000 clientes, 100 responderam e muitas vezes você pega ali, daqueles 100, você ainda teve ali 80 que estão satisfeitos, 70 que estão satisfeitos, e você tem uma série de detratores, um volume muitas vezes interessante de detratores, e a maioria ali não respondeu. Então você não pode dizer que quem não respondeu está classificado em alguma das categorias, né? Então o NPS tem inclusive sofre algumas críticas. Um estudo da Bain Company descobriu que apenas 12% das empresas com altas pontuações de NPS também têm altas taxas de retenção de clientes. Então, esse é um estudo de 2019, tudo bem, mas isso mostra um cenário que há 5 anos atrás o NPS já era uma tendência, já era uma metodologia que não era muito aderente quando a gente falava de retenção, no processo de retenção. E aí a gente começa a pensar em algumas métricas emergentes. O CSAT, por exemplo, que a gente pega ali no momento do atendimento. O Zorrodesk, por exemplo, emite para cada ticket uma pesquisa de CSAT. Então, e a pergunta, e tudo tem a ver com que a pergunta que vai ser feita. No NPS é o seguinte, numa escala de 0 a 10, qual que é a probabilidade de você indicar a minha empresa para um amigo ou parente? Essa é uma pergunta que muita gente, às vezes, não quer responder. Não tem essa resposta. Se você perguntar aqui para o porcão, qual que é a chance de você indicar, você vai dizer assim, cara, não sei, nunca refleti sobre isso. E na prática, verdade, a gente não fica pensando assim, nossa, quanto que eu refletiria, qual que é a chance de eu indicar? Não sei. Então, muitas vezes as pessoas não respondem porque realmente não pensaram sobre isso. Porém, o CSAT, ele faz uma pergunta direto naquele chamado que você fez. Se eu abrir uma ocorrência, você foi lá, teve uma interação com a empresa, e no final a empresa pergunta como foi o atendimento daquele chamado. E aí é uma prática real, é uma metodologia pontual que vai mostrando qual que é a qualidade do teu atendimento. Então, se você tem ali 87,5% de clientes satisfeitos, menos 12,5% de clientes satisfeitos, o teu CSAT ali é 75%. Então, é uma metodologia muito mais robusta em termos de efetividade. Você ter ali uma clareza do CSAT faz com que as equipes se cobrem mais, as pessoas busquem mais, sejam cordiais, sejam gentis com o atendimento, para que a gente consiga ali ter uma métrica mais eficiente, mais eficaz. Outra métrica interessante é a Customer Effort Score, o CES. O CES, ele é uma métrica que pergunta como que você... O CES é uma métrica que pergunta como você avalia, qual foi o esforço que você teve, olha a pergunta, qual foi o esforço que você teve para resolver o seu problema conosco? Então ela é muito mais interessante porque
às vezes você resolveu, mas teve que até suou a camisa. Você teve que falar com fulano, com ciclano, com beltrano, teve que entregar documentações, teve que mandar evidências, enfim. No final das contas, o SES ele vai criando médias ponderadas das interações e chegando numa métrica ali específica sobre a quantidade de pessoas bem atendidas, o percentual de pessoas bem atendidas versus o percentual de pessoas que deram notas baixas. Então, eu vou fazendo a média ponderada de cada um dos atendimentos e divido pelo número total e chego ali numa nota que 5,36 em 7. Então, é também uma métrica que fala muito sobre quão difícil tem sido a experiência do cliente. Fora essas duas métricas, a gente tem o Customer Lifetime Value, o CLTV, que é, na verdade, quanto que o cliente gera de valor durante o tempo e por que ele continua gerando valor para a gente. Então, isso são métricas importantes. E outra é o Customer Advocacy Score, o CAS. Quanto que as pessoas falam a respeito da marca, qual que é a disponibilidade que as pessoas têm de falar a respeito da marca. E qual que é a tendência da gente, qual que é a melhor métrica para usar, gente? Obviamente, além do NPS, que o NPS continua podendo ser usado em determinados pontos, mas qual que é o ponto nevrálgico aqui que a gente precisa estar atento? É que o fundamental é que a gente utilize essas marcas, essas métricas em diferentes momentos. É que a gente utilize em determinados pontos da jornada, uma ou outra, ou alterne. Em determinados momentos a gente vai avaliar o esforço, num quarto a gente vai avaliar o esforço, no outro quarto a gente vai avaliar a satisfação, ou a gente vai avaliar combinado, vai fazer uma amostra. Enfim, a gente vai combinando as métricas para não ter uma visão, muitas vezes, segregada, uma visão parcial da realidade. Dentro do Zorro Desk, como eu falei para vocês, eu tenho aqui uma visão aqui, cada chamado sobre métricas, eu tenho uma visão muito clara. Eu tenho aqui o meu que a gente chama de headquarter, o meu quartel-general. Eu vou lá, consigo ter uma visão clara sobre todos os meus chamados, o que entrou, o que saiu, qual que é a minha taxa de atendimento, qual que é a minha taxa de quanto que eu estou devendo em atendimento, qual que é o meu tempo médio de atendimento, quantos tickets já foram encaminhados, quantos não estão encaminhados, quem são os agentes que estão mais respondendo tickets naquele período, dentro de um período, nas últimas 24 horas, por exemplo, qual que é minha taxa, né, meu rating de satisfação, meu SES, né? E aí a gente tem aqui todo esse cálculo feito chamado a chamado com a média ponderada. Então isso é muito interessante. Inclusive eu tenho a lista aqui das avaliações negativas, né? Então é um exemplo prático que você pode aplicar rapidamente na sua organização para todos os chamados, muito facilmente, sem embargo, sem dificuldade. Fora isso, a gente é capaz, como a Zorro é uma solução uma plataforma com múltiplas soluções, a gente conecta o nosso Analytics, a ferramenta, e consegue gerar dezenas de outras métricas, dezenas de outros processos de avaliação sobre tempo médio, por período, avaliação de tempo de atendimento por ticket, volume de tickets, isso aí, tudo com geração automática. Você monta essas métricas e a gente já tem um template para avaliar o seu Zorro Desk utilizando o Zorro Analytics. Então isso aqui é muito poderoso. Se você tem um problema de métricas, a gente deve começar tendo um ambiente que propicie não só o atendimento, mas a avaliação constante para que a gente consiga chegar numa medição eficaz para os nossos processos.
Nessa esteira, já chegando aqui na tendência número 5, qual que é o papel da liderança no atendimento? Como a gente construir equipes de alta performance em um mundo pós-pandêmico? E aí volta lá para os problemas que a gente tinha levantado no início da nossa conversa, quando a gente dizia que as áreas de atendimento muitas vezes são as portas de entrada, a gente coloca a gente que tem alta rotatividade, as pessoas passam, chegam ali, passam rápido, ficam trocando de companhias, ficam trocando de cargos, e aí você vive um esforço hercúleo de ter que treinar e tal, e de captar novamente. Então, e muitas vezes o orçamento é apertado, você não consegue pagar o salário que você acha que deveria, que conseguiria trazer pessoas melhores. Enfim, no final do dia, a gente vive ali grandes desafios no nosso processo. E aí vem a pergunta para as lideranças. As nossas lideranças e equipes hoje estão prontas para o mundo pós-pandêmico de trabalho remoto ou híbrido? As pessoas têm maturidade para trabalhar, para fazer atendimento em casa, têm estrutura em casa para atender, para fazer um atendimento. As organizações estão preparadas para criar uma relação de confiança, para medir medir a produtividade baseada em qualidade de atendimento, nas métricas que a gente falou no tópico anterior. Quais são as estratégias das nossas lideranças, que as nossas lideranças estão usando para motivar as equipes em atender clientes e resolver problemas que geralmente não dependem delas? Ou seja, eu ainda tenho esse complicador. Muitas vezes a pessoa está lá sendo a famosa bucha de canhão, resolvendo o problema dos outros, de outras áreas, problema do site, problema do entregador, problema da logística, problema do financeiro, problema de um monte de gente, e muitas vezes não estão motivadas, e aí falta a empatia que a gente comentava há pouco, e aí a gente começa a ter ali um ciclo vicioso de desestímulo, de sofrimento para quem está ali, e aí o turnover é inevitável. Algumas alternativas para a liderança realmente construir um ambiente mais produtivo, construir um ambiente mais amigável, construir um ambiente mais fácil. E aí vem uma última pergunta, quais são as tecnologias que nós estamos utilizando? Seja em automação, seja para IA, para diminuir a dependência de pessoas altamente treinadas ou pessoas altamente preparadas para o atendimento ao cliente. Então, a gente como líder na área de atendimento, a gente precisa realmente refletir sobre qual que é o nosso papel e quais ferramentas, quais recursos nós estamos utilizando ali para isolar, porque sinto dizer aos senhores e às senhoras que não vai melhorar. A tendência, inclusive, é que cada vez piore. A gente vai ter cada vez menos pessoas qualificadas, à medida que estão entrando aí as novas gerações, elas querem menos fazer trabalhos repetitivos, e a gente precisa adequar, utilizar modelos híbridos, seja de trabalho, seja de atendimento com inteligência artificial, como eu expliquei. E aí, gente, para mostrar para vocês uma solução que pode resolver muito, né? Só fazer um breve resumo aqui do que o Zorro Desk ajuda nessas grandes tendências. E para as lideranças aí, primeiro você simplificar a vida, né? Hoje, para você atender um chamado, tem que atender em múltiplas plataformas, múltiplas ferramentas, buscar sistemas lentos e fazer atendimentos em planilha é realmente um negócio terrível. Então, você conseguir gerenciar todos os seus tickets, todas as suas ocorrências num único lugar é algo chave, seja os e-mails, seja as mensagens, seja o WhatsApp, os formulários, as ligações, o chat ao vivo, as redes sociais. Você conseguir colocar tudo numa única tela é algo completamente transformador. Seja para quem gerencia, para quem lidera, seja para quem atende.
Então, isso gera satisfação, gera engajamento, gera métrica. Como eu disse, criar bases de conhecimento em IA, criar alguém para pegar os problemas, escrever soluções, disponibilizar a IA contextual, em que eu consigo analisar o sentimento, consigo ter assistente de resposta, ter um painel de respostas que a inteligência artificial busca lá, criar bots guiados, conversas guiadas, utilizando a base de conhecimento, substituir parte do atendimento, utilizando modelos híbridos, por bots que fazem as perguntas iniciais, automatizar tarefas repetitivas, criar um painel que monitore as estatísticas vitais da organização em uma tela unificada. Enfim, este é um exemplo de algo que está acessível, é fácil, está na mão de vocês de fazerem isso. Oferecer ajuda rápida ao cliente, né? Como eu falei há pouco, conversa guiada, o aplicativo WhatsApp lá dentro do sistema legado, uma central de ajuda, uma comunidade, uma base de conhecimento, entregar o autosserviço, que a pessoa seja capaz dela mesma resolver o problema. Basta a gente colocar uma pessoa da nossa equipe trabalhando esse autosserviço, porque a gente vai diminuindo cada vez mais a necessidade dos agentes repetirem a mesma coisa. Então, a gente criar uma cultura de conhecimento, de gestão do conhecimento é fundamental para que a gente tenha uma área de atendimento mais fluida, mais humanizada, mais empática. Oferecer autosserviço é chave para tudo isso. E, finalmente, a capacidade dos agentes de agradar cada cliente, seja no editor de resposta, criando equipes de atendimento, ter mobilidade, ter tickets que são atendidos com ferramentas de IA, integração com CRM, ter controle remoto, atendimento remoto dentro do ticket, enfim. São algumas coisas que aumentam a produtividade de uma forma que o agente consegue se sentir motivado no final do dia de ter feito mais com a área de trabalho dele. E também a automação, né, gente? Capturar, filtrar a entrada, criar regras de notificação, regras de preenchimento de informações. Eu fico assim chateado que às vezes eu quero abrir um ticket e tenho que responder um monte de pergunta que não faz nenhum sentido, porque a pessoa criou formulários no Google Forms e atende o chamado com Google Forms. Aí tenho que responder o nome da minha mãe, o nome do meu pai, um monte de perguntas que são generalistas e não criar um fluxo organizado, não criar algo que seja estruturado, não crio ali regra de escalonamento, tempo de atendimento, notificações, não recebo feedback para ver se o negócio foi bem realizado, enfim. São alguns caminhos que a gente observa que poderiam ser melhores, mas por falta de tecnologia, por falta de processo, as organizações não conseguem resolver. E também métricas, né? Voltamos aí às métricas, saber o que está funcionando, ter facilidade de relatórios, de painéis, de indicadores, monitoramento de tempo, saber o que as equipes estão fazendo, onde está gastando mais tempo, apropriar horas, saber quem é mais produtivo, premiar quem é mais produtivo, criar gamification entre a equipe. Então tem uma série de possibilidades que a gente tem aqui que uma solução como o Zorrodesk pode ajudar e vai bem ao encontro dessas grandes tendências que nós estamos comentando aqui nessa noite. E aí, a empresa de vocês está preparada para atender os clientes nos próximos anos? Essa é a pergunta que a gente acaba se fazendo aqui. Como é que vocês enxergam, como é que você, dentro de uma escada, como é que vocês enxergam o momento da empresa de vocês dentro dessa jornada? E aí eu queria trazer também a discussão aqui, porque nós podemos ajudar vocês aqui, nosso time de Belo Horizonte, a gente pode ajudar decisivamente aí a equipe, nós temos várias pessoas na nossa equipe aqui, então a gente gostaria de deixar aqui a gente à disposição, deixar nosso time à disposição
ouvir vocês. Então, queria aproveitar também esse momento para deixar